Deus toda honra, toda glória, toda nossa gratidão. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade, louvamos a Deus por sua vida, por sua existência e louvamos a Deus por aquilo que Ele tem feito em você, em mim e em nossas famílias. Nós estamos estudando a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, quando nós consideramos as virtudes, as qualidades que nós precisamos desenvolver para que a cada dia mais nos pareçamos mais com Cristo. E Pedro nos apresenta algumas qualidades, algumas características que são bem marcantes para nos apresentar ou para dar evidência ao mundo do quanto nós nos parecemos com Cristo. Nós temos lido a segunda carta, primeiro capítulo, a partir do versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. E o versículo 7 ele diz, o versículo 8, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas essas qualidades elas serão mais visíveis, mais perceptíveis à medida em que nós crescemos no conhecimento do ser de Cristo. E desenvolver cada uma dessas qualidades é exatamente desenvolver as marcas de Cristo, aquilo que Cristo é, as características, as virtudes que Cristo possui. E vejam que Deus, quando Ele salva o seu povo, quando Ele salva o seu filho, o seu eleito, Ele tem o poder de operar em nós e nos comunicar cada uma dessas bênçãos, cada um desses benefícios, por causa da suficiência de Cristo em nossas vidas. Vejam bem, quando ele fala, associai com a vossa fé a virtude. A virtude nós temos como entendimento aquele aspecto, aquela característica, aquela marca que se refere às perfeições morais de Cristo. Ou seja, nós nos tornamos semelhantes a Cristo em todo o aspecto moral, em todas as suas ações, em todas as suas atitudes. Então vejam bem, as nossas ações, as nossas atitudes, elas vão tomando a forma de Cristo, a semelhança de Cristo. Nós devemos crescer nessas qualidades de caráter que prova para o mundo que nós somos completamente diferente das pessoas que estão no mundo. Nós não somos pessoas que não erram, que não pecam. A cada dia nós estamos crescendo, sendo moldados para nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. Então essa virtude, ela se refere a essa excelência moral, a esse caráter, a perfeição moral de Cristo para conosco. Assim como ele sempre obedeceu o Pai e viveu para glorificar o Pai, isso implica que, à medida em que nós associamos a virtude à nossa fé, nós temos a responsabilidade de obedecer a Deus, de viver para Deus e viver para a glória desse Deus. Desculpa, irmãos. Então vejam bem, a virtude associada ao conhecimento, ela precisa produzir algo mais em nós. Isso se refere à sabedoria prática adquirida no exercício da virtude. Adquirimos o conhecimento de Deus, adquirimos o conhecimento daquilo que Deus deseja que nós vivamos de conformidade com a sua vontade. Virtude associada a conhecimento é conhecer Deus, conhecer a vontade de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus, buscando glorificar a Deus, ou seja, viver em obediência à sua palavra. Isso implica como nós pensamos, como nós usamos a nossa língua, como nós nos comportamos, como nós nos relacionamos com as pessoas, em todas as situações e em todas as circunstâncias.
Então, virtude associada a conhecimento implica impacto na nossa vida, implica transformação na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas atitudes. À medida em que conhecemos a Deus, à medida em que conhecemos a vontade de Deus, à medida que aprendemos a obedecer a palavra de Deus, isso implica mudança, transformação em todas as nossas atitudes. Naquilo que você pensa, naquilo que você fala, precisa ser moldado e transformado por esse conhecimento. Ao colocarmos esse conhecimento em uso, ele nos ajuda a crescer, não somente no conhecimento de Cristo, mas também nos ajuda a crescer para servir a Cristo e para não sermos inativos, infrutuosos. Como diz o versículo 8, olha, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, desenvolver essa virtude, desenvolver o conhecimento, nos levará a esse conhecimento pleno do Senhor Jesus Cristo, de modo que nós deixamos de ser inativos e infrutuosos. Nós seremos ativos e seremos frutíferos para a glória de Deus Pai. E ele diz mais, ao conhecimento nós temos que associar o domínio próprio. Como nós falamos no vídeo passado, o domínio próprio ele é fruto também do Espírito. Deus opera em nós conforme nós andamos no Espírito. Lembro que em Gálatas 5,16 Paulo prescreve, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Embora ele seja fruto do Espírito, nós temos a responsabilidade de desenvolver o domínio próprio. E como que nós desenvolvemos o domínio próprio, o autocontrole? À medida em que somos provados, à medida que somos testados, Deus nos coloca diante de circunstâncias, diante de situações adversas, que às vezes de crítica, às vezes de ataque, às vezes de sofrer o dano, às vezes de ser prejudicado. E nesse momento é que nós desenvolvemos o domínio próprio, é que nós demonstramos longanimidade, que demonstramos benignidade para com a pessoa, à medida que crescemos controlando esse domínio próprio. O autocontrole ou domínio próprio significa que você deve ir contra todos os impulsos ou sentimentos para atingir um objetivo mais elevado. Então vejam bem, à medida que você é confrontado, você tem um alvo mais elevado, obedecer a Deus, testemunhar sobre Deus, testificar sobre Deus. Então vejam bem, diante daquela crítica, diante daquele dano, você decide dominar a situação, ter o domínio de si, ter o autocontrole, de modo que Deus seja glorificado, Deus seja honrado e você não dê um mau testemunho ou você não venha manchar a glória de Cristo ali. E ele diz também que esse domínio próprio, ele deve ser associado a essa perseverança. Isso se refere à capacidade que você tem de suportar cada uma das adversidades e aflições. Vejam bem, a partir do momento em que o Espírito desenvolve esse fruto em nós de domínio próprio, de autocontrole, ele também desenvolve a perseverança. Nós temos da parte do Espírito a qualificação, a habilitação de suportar todas as adversidades e aflições. Irmãos, vejam que isso implica crescimento, isso implica maturidade. À medida em que nós associamos a fé à virtude, a virtude ao conhecimento, o conhecimento ao domínio próprio, o domínio próprio à perseverança, vejam, diante das circunstâncias adversas, diante das situações mais calamitosas, diante das perdas, diante da injustiça, diante das ofensas, das críticas, nós seremos perseverantes em ter o autocontrole, em ter o domínio, ou seja, agir de forma consciente, tranquila, segura de que aquilo é um dano, de que aquilo é uma adversidade, de que aquilo é um sofrimento, mas pela perseverança nós vamos ter o domínio próprio, nós vamos demonstrar que nós conhecemos a Deus e que nós temos as características, os aspectos morais de Cristo,
portanto nós testificamos, nós testemunhamos que nós estamos sendo conformados dia após dia à imagem e semelhança de Cristo. Essa perseverança, ela deve ser uma característica de um homem que é inabalável em seu propósito e a sua lealdade à fé e à piedade. Vejam bem, quando nós nos deparamos com circunstâncias difíceis, o domínio próprio, a perseverança, o conhecimento, a virtude, nos tornará pessoas inabaláveis, apesar de toda e qualquer circunstância. Vejam bem, o salmista nos ensina isso no Salmo 27, o salmista nos ensina isso no Salmo 46. Ainda que estoure uma guerra, ainda que se levante um exército contra mim, ainda que os montes se abalem, ainda que meus inimigos se levantem, ainda que estoure uma guerra, ainda que os montes se estremeçam, ainda que os mares espumejam, ainda que todos se levantem contra mim, eu confiarei no Senhor, eu descansarei no Senhor. E essa perseverança, ela nos mantém inabaláveis com o domínio próprio, com a certeza, com a segurança de que Deus está no controle e de que nenhuma circunstância foge ao seu domínio, foge ao seu propósito, e que cada uma daquelas circunstâncias nós somos moldados, nós somos treinados. E é aqui, nessa adversidade, nessas situações difíceis, que nós vamos demonstrar que nós somos inabaláveis, que nós estamos seguros, que nós perseveramos em domínio próprio, porque nós temos conhecimento, nós estamos sendo conformados nessa virtude, nessa excelência moral do caráter da perfeição de Cristo. E à medida que nós nos parecemos com Cristo, mais inabaláveis nós nos tornamos. As circunstâncias, as adversidades, as ameaças, as tribulações, as angústias não mais nos assustarão, não mais nos farão perder o controle, não mais nos farão perder o domínio próprio. Nós não ficaremos desesperados, nós não agiremos com raiva, nós não tomaremos decisões precipitadas. Por quê? Porque estamos crescendo. Juntamente a nossa fé está sendo associada à virtude, juntamente a virtude está sendo associada ao conhecimento, juntamente ao conhecimento o domínio próprio e juntamente ao domínio próprio a perseverança. E tudo isso fará com que você exiba a glória de Cristo e venha exibir o caráter, a perfeição do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Vejam que grande desafio, mas que grande privilégio, a cada dia de glória em glória, sendo conformado à imagem e semelhança de Cristo. Vejam que é um grande desafio, mas um grande privilégio de a cada dia mais nos parecer com Cristo. E o mundo perceber isso, as pessoas conseguirem olhar para nós e identificar que nós temos a imagem e semelhança de Cristo em nossas atitudes, em nosso falar, em nosso pensar, em nosso comportamento, em nossos relacionamentos, como que nós agimos com o irmão, como nós agimos com o pai, com a mãe, com a esposa, com o esposo, como nós reagimos com o patrão, com o empregado, em todos esses aspectos. Nós somos treinados, nós recebemos a vida de Deus em Cristo Jesus, nós recebemos uma vida de piedade, nós somos participantes da natureza divina, nós somos libertos dessa geração corrupta para desenvolver todas essas qualidades, para que Cristo seja honrado em nossas vidas. Deus abençoe você, Deus aplique essa palavra ao seu coração, que você compartilhe com a sua família, com a sua igreja e que possamos crescer para a honra e glória do nosso Deus. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.